Bem, e aí nós entramos agora no conteúdo que é a análise de Fourier, né? Que é utilizado em diversos ramos da engenharia, tá? Frequentemente utilizado para estudar comportamentos que são periódicos, ou seja, comportamentos que se repetem, situações que vão repetindo ao longo do tempo, tá? Então nós temos aí uma função que representa essa repetição de um determinado, né, do comportamento de determinado sistema, ou não só de um sistema que eu posso dizer construído, mas até das características naturais. Isso pode ser com relação ao tempo, com relação a determinada vazão, com relação a um evento de precipitação, conforme vão ocorrendo. Então, nós podemos utilizar aí a análise de Fourier para poder entender esses fenômenos, tá? Então, alguns exemplos que nós podemos citar aí, ó, radiação solar, temperatura de uma cidade, né, médias mensais, marés oceânicas, ou seja, algo que pode vir a estar se repetindo, vazões de esgoto afluente a uma estação de tratamento, tá? A análise de Fourier é uma metodologia para ser usada através de séries trigonométricas, tá? Com o propósito de modelar estes tipos de dados. Então, é uma análise que nós fazemos para esse tipo de dados especificamente, tá bom? E daí, dentro desse contexto, nós temos aí também a análise de séries temporais, tá? Então, a série temporal, né, a definição que nós temos aí de série temporal é que é um conjunto de observações sobre uma variável, tá? Ordenada no tempo e registrado em períodos regulares, podendo enumerar os seguintes exemplos de séries temporais aí. Então, nós temos aí algumas séries temporais, tá? Então, é a temperatura máximas e mínimas, índice pluviométrico, como a gente já tratou aqui, concentração de CO2, número de casos de dengue na determinada cidade, vendas mensais de empresas, valores financeiros aí da Bolsa de Valores. Então, isso é um conjunto de séries temporais. E qual a característica interessante dessas séries temporais, que muitas vezes nós fazemos análise, é com relação à covariância, né? Ou a covariância na autocorrelação, tá? Que nós chamamos, podemos fazer análise da autocorrelação ou a autocorrelação parcial desses dados e verificando se a observação de hoje ela tem uma relação com a observação de ontem e assim sucessivamente. Tá? E quantos lags de observação, quantos lags nós vamos ter da dependência de uma observação com relação às observações passadas. Então, a característica da série temporal é isso, é essa dependência entre as observações, tá bom? E aí nós temos vários procedimentos e vários modelos só para fazer esse estudo de séries temporais, tá? A suposição básica que norteia a análise de séries temporais é que há um sistema causal, né, mais ou menos constante, relacionado com o tempo, que exerceu influência sobre os dados no passado e podem continuar a fazê-lo no futuro. É justamente a questão de oscilação e desse evento vir a ocorrer, ou seja, há uma repetição, pode haver repetição de valores desses eventos, tá? Esse sistema causal costuma atuar criando padrões não aleatórios que podem ser determinados em um gráfico da série temporal ou mediante algum outro processo estatístico. Tá bom? O objetivo das séries temporais é identificar padrões não aleatórios da série temporal de uma variável de interesse, e a observação desse comportamento passado pode permitir trazer previsões sobre o futuro, orientando a tomada de decisão. Isso é muito importante. Nós fazemos isso de uma forma muito aplicada quando nós trabalhamos com o tempo de retorno. Né? Lá na hidrologia, quando nós vamos trabalhar com o tempo de retorno, nós verificamos justamente o comportamento daquele fenômeno hidrológico, né? Dele vir a ocorrer, né? Dele ser igualado ou superado pelo menos uma vez no número X de anos, né? Em N anos. E como é que nós fazemos isso? Observando esse conjunto, né? Fazendo uma análise desse conjunto de dados ao longo da sua história, porque nós sabemos que há uma repetição, então há um efeito causal que faz com que aquele fenômeno venha a repetir, tá? Então eu posso fazer análise a partir disso. E não só para isso, eu posso estudar, por exemplo, secas. Eu quero verificar qual a repetição de secas, como é que se dá esse processo. Então eu posso justamente fazer uma análise da minha série temporal e verificar isso.
e até mesmo extrapolar resultados para o futuro, né? Existem alguns modelos, os modelos que nós chamamos de ARIMA ou ARIMAX também, né? Que são as variantes do modelo ARIMA, que são justamente para fazer essa análise de séries temporais, tá bom? Então, aqui nós temos um exemplo aqui de um gráfico de uma série temporal, aí com dados de 1890 a 2020, tá? Com relação à temperatura, né? A temperatura média global para o mês de dezembro, né? Nós verificamos aí a oscilação das temperaturas, mas se nós formos observar a tendência, quando nós vamos perceber aí, ó, há uma tendência do quê? De ter um aumento, né? Dá um aumentozinho aí com relação à temperatura quando nós utilizamos, quando nós verificamos, né, essa plotagem, nós vemos uma tendência aí na linha vermelha, tá? Então, nós vemos que há uma variação, mas com uma certa tendência de aumento. E isso nós conseguimos através da análise da série temporal, como nós temos aí. Limitação dos modelos empíricos. Então, o modelo resultante é considerado como uma caixa preta, tendo em vista que reflete apenas quais mudanças deve ser esperado não no comportamento do sistema devido a perturbações nas variáveis de entrada. Então, esses são dos fatores limitantes que nós temos. Esse tipo de procedimento limita-se apenas a fazer previsões, sendo útil apenas nos casos onde o conhecimento científico do sistema ainda é incompleto. Tá? Muito embora, né, através mesmo com essas limitações, a modelagem matemática empírica ela ainda é bastante utilizada, tá? Que é através desse conhecimento e dessa prática de vivência. Okay? Então, aqui nós concluímos essa parte da modelagem empírica.